Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que está vendo os dias mais quentes da história. Pois é, né? Viram aí? Uma ilha na Groenlândia totalmente degelada. Tem um pouco a ver com o nosso papo aqui de hoje. Mas antes de entrar no nosso papo centralmente, eu, Guilherme Prado, aqui pelo Vozes Livres, peço para você sua curtida, sua compartilhada, para que a nossa palavra se espalhe pelo mundo virtual. Bora entender hoje a importância da emissão acumulada dos gases do efeito estufa e como a gente debate geralmente errado a questão da emissão de gases? Pois é, galera, geralmente a discussão sobre emissões é levantada de uma forma a fazer a gente entender errado a questão, né? Geralmente a gente fala dos países que estão emitindo mais gases atualmente. Esse dado, logicamente, é importante, mas o entendimento a partir dele pode ser bem errado. Vocês estão vendo aí na tela, e aí eu vou descrever os gráficos de hoje para quem nos escuta com bastante calma, inclusive para a gente ter um entendimento melhor das coisas. Você que está vendo aí esse gráfico vai perceber que em 2021 a emissão por país foi desta forma aí, né? Temos a China em primeiro lugar, Estados Unidos, um país industrializado, apesar de não ter sido um dos países que fez as primeiras ali revoluções industriais, mas logo depois temos a Alemanha ali e temos também o Reino Unido, que tem a Inglaterra ali, né? O Reino Unido e a Inglaterra como um todo foram o berço da Revolução Industrial. Então teremos dois países da Revolução Industrial entre os que mais emitem gases por ano. E dentro de tudo isso, tivemos esta fala do Lula recentemente. Responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais, porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. Bom, galera, problematizando um pouco esta fala do Lula. Ela acerta em cheio quando diz que os países ricos têm sim que ter responsabilidade na transição ecológica que a gente tem a fazer a nível global e tem muito sim que financiar a manutenção da floresta e a regeneração da floresta dos países ditos em desenvolvimento, né? Dos países ditos subdesenvolvidos ou emergentes também. Isso é muito acertado, isso traz em si uma conotação de dívida ecológica que torna responsável aqueles industrializados porque de alguma forma devastaram o planeta e os países que antes eram colônias, e isso é muito importante de ser colocado. Mas o Lula diz também algo que já não é tão simples assim mais, que os países da Revolução Industrial, que fizeram a sua Revolução Industrial lá no começo, principalmente, são os grandes culpados pelas emissões. Mas aí que a gente tem que fazer a reflexão. As emissões acumuladas é que são realmente importantes. Diferente das emissões correntes feitas anualmente, as emissões acumuladas vão nos mostrar quem mais emitiu dentro do processo histórico. O processo histórico que está localizado dentro do capitalismo. Que a gente vai ver principalmente emissões não só por queima de combustíveis fósseis, mas também por queima de florestas. Isso torna tudo mais complexo. Vocês estão vendo aí, vocês que assistem pelo YouTube e vocês que escutam eu explico, um gráfico que mostra os 20 países com mais emissões cumulativas de gases do efeito estufa, CO2, tá bom? Aqui a gente está falando. Entre 1850 e 2021. E aí a gente tem várias surpresas. Os Estados Unidos, claro, são os primeiros e esse gráfico ele divide a distribuição desses gases entre combustíveis fósseis e produção de cimento e também desmatamento e mudança do uso do solo, né? Algo que impacta demais a emissão de gases. Em primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos com uma maior participação de combustíveis fósseis e produção de cimento. Depois a gente tem a China, que também tem um consumo e uma emissão muito alta. Aí o Brasil, né, o primeiro... Desculpa, temos a Rússia depois
e na sequência o Brasil. O Brasil é o primeiro que tem uma proporção muito maior de desmatamento e mudança do uso do solo que contribuem com as emissões cumulativas. Então vejam bem, é uma discussão muito mais complexa. A gente está falando de um país que não é industrializado como os outros. Não estamos vendo aqui também a Alemanha, que fez a Revolução Industrial lá no começo, um pouco depois da Inglaterra. Não estamos vendo por aqui, estamos vendo o Brasil muito antes. E ele está ali porque desmatou demais. Também temos junto a Indonésia. E você pode pensar, mas é porque é um país que sofreu com o imperialismo. De fato é, mas isso quer dizer também que existem elites dentro do Brasil que são responsáveis por isso. E também quer dizer, em última, que o Brasil tem boa responsabilidade no controle e na necessidade de reverter esse quadro aqui, né? Só para a gente refletir um pouco, as queimas de gases que são feitas, abastecidas pela queima de florestas, né? Em última, aliás, as emissões, né, que são responsáveis por causa da queima de florestas, elas têm efeitos feedback muito forte, né? Efeito feedback que a gente até discutiu aqui com o Luiz Marx, que são efeitos de retroalimentação. Então, a floresta, primeiro que se você detona as árvores, isso vai liberar gases, isso vai deixar o solo exposto, isso vai liberar mais gases ainda, e cada gás liberado, ele aquece mais o planeta. Isso é óbvio, né? Porém, soltar 10 toneladas, 30, 100 toneladas de CO2 hoje não é o mesmo que lá atrás. Por quê? Porque cada vez que a gente tem um planeta quente e mais quente, quando a gente solta mais gases, emite mais gases, isso vira um efeito de retroalimentação que deixa tudo mais potente no sentido negativo da ideia, né? É um feedback positivo que acelera um efeito negativo de maior aquecimento no planeta. Então, se a ciência te dá essa péssima notícia de que entre 300 e 1000 anos é o tempo que leva para o CO2 sair da atmosfera, você vai ficar não só espantado ao imaginar que os gases feitos, os primeiros gases da Revolução Industrial ainda podem estar entre nós, e também as primeiras florestas devastadas desde então também estão em formas de emissões aqui na atmosfera, deixando tudo mais quente, a temperatura mais desregulada. Preocupante, não, meu amigo? Preocupante. Então, isso tudo reflete nesses efeitos de retroalimentação e feedback que a gente falou. Para vocês terem noção, em 1948, o Brasil já havia eliminado, com o avanço da fronteira agropecuária, principalmente, plantação de café, por que não, cana-de-açúcar, tudo isso fez parte, né, da geografia, da ecologia do Brasil. A destruição da Mata Atlântica já aí na primeira parte do século XX já tinha sido da ordem de 1,36 milhão de quilômetros quadrados. Tudo isso de Mata Atlântica devastada. E aí, não deixem de ler, tá? Aqui, jabá, sugestão de leitura. Warren Dean, A Ferro e Fogo, a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Era o sul e o sudeste, não é a floresta amazônica ainda, aqui, que era extremamente responsável pela emissão de gases. Então, galera, já aí no final da primeira metade do século passado, o Brasil já era o quinto maior emissor de gases, logo atrás dos pioneiros da Revolução Industrial, né? Alemanha e Reino Unido aí que a gente está falando, né? Se a gente somar o Brasil e a Indonésia, a gente tem juntos a metade da fatia de responsabilidade que os Estados Unidos sozinhos têm. A Indonésia também tem uma mata parecida, né, tropical como a nossa, muito grande. Então só os dois juntos têm metade da responsa que os Estados Unidos têm. Claro, calma marxista, não me dê um tiro, a gente sabe que isso tem a ver com o capitalismo, com elites que estão fora do Brasil. Porém, a responsa de alguma forma ainda é nossa e o papo não é tão simples como se coloca. Acho que estamos provando isso, né, trazendo esses gráficos aqui. Para simbolizar tudo isso que eu estou falando aqui, aproveito para fazer outro jabá, o Decênio Decisivo do Luiz Marx, que a gente fez um papo aqui no Vozes Livres, vai estar o card em algum lugar dessa tela. Lá tem uma citação muito interessante do David Gibbs, Nancy Harris e Frank Seymour. Citados no livro, eles dizem: se o desmatamento tropical fosse um país
ele ocuparia o terceiro lugar em emissões de CO2, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Se a perda de cobertura de árvores tropicais continuar na taxa atual, será quase impossível manter o aquecimento abaixo dos 2 graus Celsius prometidos no Acordo de Paris. No triênio 2015-2017, as emissões oriundas da perda de cobertura arbórea apenas nos países tropicais foram na média anual de 4,8 gigatons de CO2. Dito de outro modo, a perda de cobertura arbórea tropical está agora causando mais emissões do que as produzidas por 85 milhões de carros durante seu inteiro ciclo de vida. Então, galera, tudo vai ficando mais complicado, né? Depois da metade para o final do século passado, o que é destruído fortemente mesmo é a nossa Amazônia. E aí tem muito a ver com a agropecuária, com o agronegócio. Isso é um dos principais motores da emissão de gases do Brasil. Na verdade, globalmente, pelo menos cerca de 1/5, tem alguns que vão falar que 1/4 dos gases é feito por causa do agronegócio. No Brasil, é disparado o responsável pelas emissões, não só porque avança contra as florestas, porque também demanda muito combustível fóssil, porque é realmente destruidor. Isso aí, veja este gráfico, você que não está vendo. Oh my God! Sim, fermentação entérica é mais responsável por gases metano do que petróleo e gás. E ó, não me vem aqui, veja bem, o Brasil, blá blá blá. Não, o Brasil consome 80% da carne que produz. Ainda exporta muito, mas consome 80% da carne que produz. Isso não é para converter ninguém para veganismo, mas é só para a gente fazer uma reflexão. Mas se você virar vegano, melhor ainda. Agora, galera, vamos para a parte final, problematizando ainda mais toda essa discussão sobre emissão de gases. Vem a grande pergunta. Mas e se a gente fizesse a lição de casa e eliminasse totalmente o desmatamento, como promete o Lula até 2030? A coisa melhoraria muito e aí sim, se a gente limpar um pouco os dados, a gente consegue ver quem são de fato os responsáveis. Então, o gráfico, para quem não nos assiste, explicando ele por aí, esse que está na tela, ele mostra a responsabilidade pelo colapso climático que a gente está vendo, né? E é uma imagem que se baseia na passagem do limite atmosférico de emissão de gases de 350 partes por milhão na atmosfera de CO2. Ou seja, quando a gente passou 350 partes por milhão na atmosfera, deixou de ficar seguro. A biosfera começa a ser ameaçada. Se a gente for pensar, cada país, cada pessoa não pode ser responsável por exceder este teto de 350 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. Quando a gente vai ver quem mais contribuiu para essa, digamos assim, destruição de um bem comum que é a biosfera por meio de emissão de gases que excede, desculpem, o teto de 350 partes por milhão, a gente vê neste gráfico do Jason Hickel algo muito interessante. Ele separou os dados aqui de 1850 a 1969 com emissões territoriais, ou seja, dentro de um território dos países. E depois de 69 ele vai até 2015, certo? Ele vai de 1970 a 2015 usando emissões baseadas no consumo. Então tem um pouco de corte aí do que as florestas emitem. E aí a gente consegue ver que, na verdade, com essa seleção de dados, os Estados Unidos sozinho é responsável por 40% deste excesso de partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, junto com o Canadá, totalizando 43%. A União Europeia depois vem com 29%. Reflexão final. Se a gente fizesse a lição de casa, se a gente evitasse a queima de florestas e a emissão pela queima de gases por meio da destruição das florestas, a gente ainda teria uma grande luta de classes a nível mundial para fazer. Porém, teríamos que readequar os nossos projetos de país, de desenvolvimento, como a gente costuma dizer. Se o nosso farol ainda for ser uma economia que consome tanto quanto a dos Estados Unidos, aí a destruição será total. O que deixa o espaço aberto
para a discussão de um decrescimento desigual e combinado. Os países do Sul podendo produzir o necessário e um pouco mais para suprir suas necessidades, e os países desenvolvidos do Norte, porque a gente vê aí que o James O'Hagan mostra que eles são os grandes responsáveis pelas emissões, teriam que decrescer sua produção e seu consumo para aquilo que é necessário. Assim, colocando de novo o planeta sob o teto de 350 partes por milhão de dióxido de carbono e todo mundo sendo muito feliz. Um grande desafio, não é verdade? Então, o que a gente aprendeu por hoje foi isso. Pense bem a forma como você discute as emissões de gases. Coloque as florestas no jogo. E isso só pode ser feito com um ecosalve diário. Ó, teve uma voz da consciência aqui que me lembrou. Curta e compartilhe, tá? Porque isso aqui dá trabalho, tá, meu amigo? Pensa o quê? Ficar lendo o dia inteiro e aí toma um café. Não, a gente colocou aqui um roteiro muito bacana para você. Então curta, compartilhe e fique ligado nos episódios anteriores que a gente discute tudo isso e nos próximos. Logo, logo a gente vai trazer um episódio quentinho sobre a pauta do decrescimento bem detalhada para você. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.